Atenção. Vinheta. Boa tarde, quinta-feira, 1º de outubro. Está começando pela TV e Rádio Assembleia o programa plenário. Hoje a gente começa fazendo cumprimentos a um colega da TV Assembleia. Aliás, ele é o apresentador do programa Autores e Livros e foi escolhido nesta manhã como patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. A gente tem o maior orgulho e os cumprimentos da TV Assembleia, eu acho que de todo o parlamento hoje, para o Dilan, que será o representante, sobretudo, da grande literatura gaúcha na Feira do Livro de Porto Alegre, que se realiza no próximo mês, aliás, no final desse mês, inicia na Praça da Alfândega, uma das maiores feiras de céu aberto da América Latina e, sobretudo, do mundo. Hoje também, dia 1º, e como não poderia ser diferente, a gente sempre começa abrindo o programa falando do Outubro Rosa. Uma intensa programação sempre é feita aqui também pela TV Assembleia e pelo próprio Poder Legislativo. É o mês que os prédios se iluminam de rosa, como a Assembleia Legislativa. E hoje eu abro o programa falando com o deputado Enio Bassi, do PDT, que é seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Ele fez o caminho inverso. Chega aqui, deputado. Ele primeiro foi deputado federal e teve uma lei aprovada e hoje, inclusive, está distribuindo esse panfletinho aqui, olha, com inclusive a foto que é da Assembleia Legislativa iluminada de rosa e que já, a partir de hoje vocês já poderão acompanhar aqui à noite. Uma lei do deputado que infelizmente não é cumprida, inclusive em nível nacional, é que faz com que as mulheres tenham atendimento, aliás, a realização, sobretudo, da mamografia, né, deputado? E infelizmente a gente tem que dizer que essa lei não é cumprida e isso é no Brasil todo. É lamentável, né? Essa lei, a Lei 11.664, que nós conseguimos aprovar de minha autoria lá em 2008, 2009 e de lá para cá é uma luta permanente da FEMAMA, de outras instituições, no sentido de que o governo, o Ministério da Saúde, cumpra essa lei que garante a mamografia preventiva uma vez por ano. O que acontece hoje? As pessoas, as mulheres, lamentavelmente, algumas por falta de conhecimento, não fazem o exame preventivo. E aí, quando percebem algo anormal na mama, procuram um médico e o médico aí, sob a suspeita de que algo está mal, requisita uma mamografia. Portanto, a mamografia atualmente, ela não é preventiva. Ela acaba sendo curativa ou com o intuito de detectar um problema ou uma suspeita. Nós precisamos, e a lei prevê isso, campanhas educativas para que todas as mulheres gaúchas e brasileiras façam uma mamografia todos os anos. Mesmo que não sinta nada, faça essa mamografia, porque só esse ano tivemos 15 mil óbitos no Brasil. 15 mil mulheres que morreram de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados que ponteia esse ranking negativo. O que acontece aqui? As mulheres gaúchas do nosso interior, mulheres simples, trabalhadoras, não fazem a mamografia e às vezes sentem alguma coisa na mama, no seio, vão deixando, até porque não tem dinheiro, às vezes não tem como fazer essa mamografia de forma gratuita e depois que os meses ou os anos passam, quando essa mulher finalmente consegue fazer a sua mamografia, já é tarde, o câncer está tomado e é uma vida que se perde. Quem não teve na sua família a perda de alguém por câncer de mama? O senhor hoje está com a gravata rosa, que a gente até espera que os deputados todos, porque num outro ano a deputada Miriam Marrone trouxe uma gravata para cada um dos deputados, ficam bonitos todos, e a gente espera que os senhores, de repente o senhor mobilize esse ano os deputados aqui para ao menos um dia, deputado, que a gente tem uma programação intensa que é realizada durante esse mês aqui. Vamos falar um pouquinho de segurança pública, eu sei a sua preocupação agora com também os presídios do interior do estado com falta de alimentação, deputado. A gente fala em alimentação e a gente vê, e eu vi em Pelotas, deputado, um trabalho que está sendo feito pelo prefeito de lá e que faz com que os que estão no sistema prisional estejam trabalhando agora e pintando prédios públicos. Quer dizer, eu acho que hoje, inclusive, existe muitas pessoas hoje que estão se revoltando contra essas pessoas que cometem crime, que eles devem trabalhar. Eu acho que são pontos positivos para o prefeito de Pelotas. Sem dúvida, é uma iniciativa que deve ser copiada por outros municípios e outras instituições penais. Agora, nós na área prisional no Rio Grande do Sul, nós vamos de um extremo a outro. Enquanto temos esses exemplos de Pelotas, que são excelentes, onde o preso tem a mão de obra, tem a sua ocupação, nós temos exemplos desastrosos, porque os presídios são uma bomba relógio.
Quando se maltrata, se tortura um preso, se trata ele de forma desumana, a qualquer momento pode ocorrer um motim. E eu estou denunciando hoje a questão dos alimentos. Penitenciárias como São Luís Gonzaga, Rio Grande, estão fazendo campanha junto aos pescadores para conseguir peixes para alimentar os presos, e presídios, penitenciárias femininas como Madre Pelletier, e agora o presídio de Torres, o presídio feminino de Torres, que está fazendo campanhas, a universidade, a UBRA está fazendo uma campanha de arrecadação, sabem de quê? De absorventes íntimos, porque as presas estão usando miolo de pão quando ficam menstruadas. Então isso é desumano, e isto às vezes leva alguns presos a se rebelarem, a fazerem um motim, e às vezes o povo se pergunta, mas por que o preso está se rebelando? Porque o poder público não cumpriu com a sua função, que é dar o básico, o mínimo, que é material para higiene íntima e alimentação. Deputado, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos está em São Luís Gonzaga hoje, realiza uma reunião às 19 horas na Câmara de Vereadores. O deputado Catarina Paladino e outros deputados já deverão, inclusive, estar por lá, porque é muito longe, São Luís Gonzaga fica lá na fronteira, omissões, como falam. Quem sabe o senhor faz o contato e pede para eles verificarem em loco isso. Pode ser feito hoje. Eu já fiz o contato, eles já têm essa denúncia, como é a denúncia que veio do sistema, ou seja, de agentes penitenciários. E nós temos que agir em várias frentes. Enquanto eles estão lá fazendo esse trabalho, nós estamos também trabalhando muito forte na Comissão de Direitos Humanos, e quero fazer aqui no plenário essa denúncia, através da mídia, da imprensa, para que as pessoas entendam uma coisa: preso tem que cumprir a sua pena, não pode ter liberdade, é verdade. Agora, pena de preso não é tortura nem tratamento desumano, porque senão ele sai muito pior, e quem perde é a sociedade. Quem praticou um crime vai para a rua e pratica de novo. E as mulheres, percebam isto, 90% das mulheres presas estão lá porque foram mulas, muitas vezes de algum homem, carregando droga. Então elas têm culpa? Tem, mas elas têm menos culpa do que aquele que as usou para servirem como mulas, e certamente esses continuam por aí usando outras mulas, enquanto a mulher está abandonada nos nossos presídios femininos. Muito obrigada, deputado Enio Bassi, líder partidário do PDT. Vou agora conversar com uma representante da bancada feminina, deputada Zilá Bettenbach, não sei se a senhora acompanhou aqui. A gente está começando o Outubro Rosa hoje, até com notícia triste, porque ele falou de exemplo de mulheres nos presídios aqui, que as mulheres, como não tem absorvente interno, elas estão usando miolo de pão, deputado. Isso é muito triste, né? Realmente temos que buscar a veracidade, com certeza o deputado já o fez, para que isso não aconteça. Realmente é um episódio triste. Mas hoje nós iniciamos então o mês de outubro, e o mês de outubro é significativo porque ele faz durante todo o mês uma grande campanha de prevenção ao câncer de mama. E várias são as entidades que ajudam, além da própria Secretaria da Saúde, com a sua disponibilidade de postos de saúde, as prefeituras com as secretarias, mas a campanha tem que ser feita também, o SESC ajuda muito, e a gente tem que botar num lugar visível da casa, que uma vez por ano nós temos que buscar fazer o exame preventivo a partir dos 40 anos pela lei. Só que nós sabemos que as jovens, elas têm que fazer o autoexame de mama, porque o câncer de mama está surgindo também em pessoas com menos de 40 anos. E, infelizmente, o estado do Rio Grande do Sul não tem pesquisa que diga o porquê exato do que o câncer de mama aflora tanto no nosso estado, e Porto Alegre é uma das cidades que se registra o maior número de casos. Então é uma questão de fazer pesquisa com resultados imediatos. Sedentarismo, alimentação, enfim, são fatores de risco. Mas o excesso de peso, sempre dizem que são esses os fatores. Mas nós temos que, nós mulheres, cada vez mais divulgarmos, em todos os momentos quando a gente encontra mulheres, verificar e fazer a pergunta: já fez o preventivo do câncer de mama? A gente hoje foi ali no setor de saúde buscar a requisição, porque o mês de outubro pode ser a data da base, é o mês que tu vai fazer as revisões de saúde. E logo depois de outubro vem Novembro Azul, que também
os homens estão morrendo muito mais que as mulheres. Então são 2 meses emblemáticos no país, e nós temos que ajudar a divulgá-los, fazendo de todas as formas a nossa inserção na sociedade, com jantares, com caminhadas, com material visível, para que as mulheres se acordem que câncer de mama tem cura, basta que o diagnóstico seja precoce. Obrigada, deputada Zilá Breitenbach, do PSDB. Na sequência, eu vou conversar com o deputado Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores, que ocupa a tribuna no início da sessão, no período destinado ao grande expediente, com o tema Água, um direito humano. Eu posso dizer também um bem precioso, né, deputado? Boa tarde. Boa tarde. Talvez o mais precioso de toda a face da terra, porque, obviamente, que acompanhado do ar, são 2 elementos que nós, seres humanos, e os demais seres vivos não podem prescindir. E eu estou preocupado porque tem muita água poluída, nós estamos vivendo uma escassez de água, e isso virou uma espécie de mercadoria que se disputa, inclusive, um país com o outro. Por isso nós vamos apresentar aqui na Assembleia, vamos protocolar hoje, depois da minha exposição aqui no Grande Expediente, uma PEC para proteger esse bem precioso que é a água. Hoje já existe na Constituição Estadual uma exigência, se porventura um governador quiser vender, entregar a Corsã para iniciativa privada, até poderá fazê-lo. Só que antes tem que ser precedido de uma consulta para a população. Não há ainda uma lei que proteja, se porventura o prefeito resolve conceder para a iniciativa privada. Então a nossa PEC reza sobre isso. Se porventura também um prefeito que tiver essa intenção, ele poderá tomar a iniciativa, mas deverá antes consultar a população após exposição, comprovando que aquilo é uma vantagem para o seu povo. Não alguma coisa a portas fechadas, porque aí também dá muita margem, inclusive, para a corrupção. Em 2011 eu denunciei aqui nessa tribuna, denunciei na Assembleia, acabou virando na prisão de um prefeito lá de São Luís Gonzaga, que o MP, através de escutas telefônicas, descobriu que ele estava sendo vendido para grandes grupos empresariais, a Odebrecht estava por detrás disso, para entregar a água do município para a iniciativa privada. Felizmente lá teve um desfecho positivo, mas não é em todos os locais que nós podemos contar com a sorte, né? Por isso, dessa nossa proposta de emenda à Constituição. Obrigada, deputado Jefferson Fernandes. Neste momento já está à mesa o vice-presidente da Assembleia, que está nessa semana conduzindo aqui o plenário e suas sessões plenárias. Hoje é a última da semana. O deputado Ronaldo Santini, do PTB, vai iniciar a sessão plenária dessa tarde. Nós, como sempre, ficaremos ao vivo aqui transmitindo para você pela Rádio e TV Assembleia e convidando sempre você a permanecer conosco. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Declaro aprovada a ata da sessão anterior. Colocando-a à disposição dos senhores parlamentares para retificá-la por escrito, se assim o desejarem. Havendo o expediente ser lido, solicito ao senhor secretário, deputado Adão Vilaverde, que proceda à leitura. Ofício 466/2015, excelentíssimo senhor deputado Edson Brum, presidente da Casa Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, assunto encaminha cópia digitalizada de procedimentos investigatórios criminais 01/2015 e anexos, bem como denúncias ofertada de Diógenes Luiz Bassege e outros. Senhor presidente, honra-me cumprimentá-lo, oportunidade em que, em conformidade com o despacho exarado em dia 17 de agosto de 2015, nos autos do procedimento investigatório criminal número 01/2015, considerando outrocinho o deferimento do pedido de levantamento de sigilo formulados nos autos do processo cautelar 70065-164-923 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, encaminha a Vossa Excelência para a ciência e tomada das providências que julgar adequadas, cópias digitalizadas de inteiro teor do pré-citado expediente investigatório e anexo, bem como denúncias ofertadas no dia 17 de 8 de 2015 em relação aos investigados Diógenes Luiz Bassege, Neuromar Luiz Gato, Estela Maires Severigni de Queiroz, Álvaro Luiz Ambrós, Ednelce Klein Vieira e Janaína Ribeiro Silveira. Ao ensejo, apresento-lhe minhas respeitosas saudações. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Lemos Dornelles.
Obrigado, deputado Adão Vilaverde. Passamos agora ao período do grande expediente. Inscrito o deputado Jefferson Fernandes, que abordará o tema Água, um direito humano. Suspendo a sessão por breves instantes para recebermos os nossos convidados. Está suspensa a sessão. A sessão foi suspensa para que as autoridades que estão no gabinete da presidência se desloquem até o plenário para prestigiar o deputado Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores, que vai falar sobre a água como um direito humano. E olha, eu falei hoje no início do programa plenário, para quem está nos assistindo, escolhido o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, nosso colega da TV Assembleia, que já é aposentado e faz um trabalho voluntário apresentando o programa Autores e Livros, que é veiculado aos domingos, às 21 horas, os programas inéditos com várias reprises. Também abordei hoje durante o programa plenário, que hoje é 1º de outubro, está iniciando o Outubro Rosa. Vou aproveitar para conversar com uma das integrantes da bancada feminina aqui da casa, a deputada Estela Farias, dos Partidos Trabalhadores. Que, deputada, a gente tem uma programação e a gente sempre diz que não basta os prédios se iluminarem de rosa, né? É preciso muito mais e, sobretudo, de conscientização das mulheres, que o autor da lei que exige que não é cumprida, né? Essa lei que as mulheres devem fazer o seu exame de mamografia e que todo o país não é cumprido, deputada, infelizmente. Boa tarde. Boa tarde, querida. Esse de fato é um enorme desafio. O nosso país ele tem avançado muito do ponto de vista das legislações para garantir direitos, mas ele ainda tem um débito muito grande para, eu diria assim, dar as condições para que essas legislações sejam efetivadas e efetivas. É o caso da mamografia, é o caso de uma lei que foi aprovada aqui nesta casa pelo então deputado Raul Carrion, que trabalhava o tema da recuperação, né, do SUS, ofertar a recuperação de mulheres vitimadas pelo câncer, a recuperação das mamas através de prótese, tu deve te lembrar, o nosso deputado Raul Carrion. Então há um conjunto enorme de desafios. Eu hoje falo como procuradora especial da mulher da casa e eu estou convencida que a nossa procuradoria, que veio para ficar como um novo órgão da casa, ela terá um papel, eu diria assim, para esse ano foi impossível, porque nós acabamos de criar, estamos recém formulando o nosso plano de trabalho em conjunto com as demais mulheres. Não é fácil conseguir a agenda de 9 deputadas para a gente poder estabelecer o nosso trabalho, o nosso plano de trabalho, mas a verdade é que, na minha opinião, a Procuradoria Especial ela tem esse caráter também de se somar a toda a movimentação e mobilização das mulheres gaúchas. Começa por aqui a luta com a nossa doutora Mayra Calef, hoje estava inclusive no programa na TV Globo, né, de veiculação nacional, fazendo toda a propagação sobre a campanha que inicia-se hoje, como tu bem falou. E aqui do Rio Grande do Sul a gente ganhou o país, né? Então é muito importante e ela dizia hoje, reafirmava mais uma vez, né? Quer dizer, a campanha cada vez mais ela foca no sentido de cobrar do poder público que ele garanta sim o atendimento das mulheres prioritariamente vitimadas pelo câncer de mama, o reparo, né, das mamas com prótese em caso de necessidade de perda da mama, enfim, os cuidados aqueles todos que nós sabemos são necessários. Então, mais do que nunca a nossa Procuradoria também vai se somar nisso. Agora, dia 14 de outubro, estaremos nos encontrando na Unali com todas as deputadas do país, né? A nossa procuradora do Congresso, a Vanessa Groseltin, está chamando e conclamando todas as deputadas, e uma das pautas que eu vou levar é exatamente essa, que nós, enquanto mulheres deputadas parlamentares do Brasil inteiro, possamos estar forçando a nível de estados onde atuamos e a nível, obviamente, de governo federal, né, que haja recurso orçamentário para dar conta desta atenção. Essa reunião em Brasília, deputado? Essa reunião em Brasília, o NALI está chamando, né, uma mobilização nacional, são 14 legislativos estaduais que estarão indo, estão construindo inclusive um conjunto de, é um documento que será entregue ao governo federal, a presidenta Dilma, tratando da temática do Pacto Federativo, né? Mas nós vamos nos aproveitar desse momento e vamos ter um encontro à parte das mulheres parlamentares, né, que nós estamos ajudando a mobilizar para que tenhamos o maior volume possível. Somos poucas no país, né? Esse é um tema que tem que ser abordado também, quer dizer, empoderamento, a participação e a presença cada vez mais efetiva de mulheres nos parlamentos e nos executivos aqui no Brasil. Isso tem a ver com a reforma política. Acabei de vir do lançamento, né, da nossa comissão especial da reforma política, presidida pelo deputado Zimmermann, que é muito importante que tu possa também ouvi-lo. Já ouvimos, deputado, ontem no Jornal da TV, inclusive. Ótimo, tu é muito mais rápido do que nós. Então dizer assim que esses temas são todos temas importantes. E
E agora, dia 14, estaremos lá e eu vou levar essa temática de que nós consigamos trabalhar pela efetivação, né, desta atenção à saúde das mulheres. Nós estaremos acompanhando e esperando pelas senhoras. Muito obrigada, deputada Estela Farias. Olha, as autoridades ainda não chegaram, eu vou conversar agora com o deputado Catarina Palladini, ele que é do PSB e preside a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que eu pensei que ele nem estivesse em Porto Alegre, porque tem reunião da comissão a qual ele preside São Luís Gonzaga para tratar da maioridade penal. Foi uma reunião solicitada pela deputada Miriam Marrone, mas ele está aqui. Deputado, o senhor não irá mais em São Luís Gonzaga, porque é uma cidade longe, eu deveria ter saído já de Porto Alegre. Na verdade, a gente acompanhou e delegou a deputada Miriam Marrone, a comissão está muito bem representada. A gente fez um conjunto de ações tratando de audiências públicas para entender o que o povo gaúcho pensava da redução da maioridade penal, e a deputada Miriam Marrone compreendeu que era necessário fazer esse debate lá. Então, por óbvio, a gente compreendeu a importância desse tema e flexibilizou. Então, hoje ela está representando a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Mas o que nos traz aqui hoje... Eu já sei, até quero lhe dizer que hoje eu estou abordando no programa plenário o Outubro Rosa, que começa hoje, e eu verifiquei o que o senhor tinha escrito aí, que é a população idosa que aumenta no país. E o Rio Grande do Sul é um dos principais estados, deputado, onde daqui a alguns anos nós teremos mais idosos do que jovens. Exato. Amanhã estará acontecendo na Assembleia, aqui às 9 horas, uma audiência pública para tratar disso. Estamos participando de um movimento de organização do Fórum Mundial da Terceira Idade no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para começar a pensar o Estado, pensar políticas públicas para a terceira idade e também a reinserção de muitas dessas pessoas no mercado de trabalho e tantas outras ações políticas. É extremamente válido isso. Infelizmente, não tem muito espaço na política, mas se faz necessário esse debate. Obrigada, deputado Catarina Palladini. Vamos à mesa agora, que as autoridades já estão à mesa e o presidente está abrindo a sessão plenária. O tema Água, um direito humano. Deputado Jefferson, a tribuna está à disposição de Vossa Excelência pelo tempo regimental. Aproveito para, enquanto o deputado se dirige à tribuna, para saudar o doutor Eduardo Coral Viegas, que representa o Ministério Público do Estado nessa sessão de hoje. Também saudar o senhor presidente do Sindiágua, Leandro Almeida, o senhor diretor-geral da Comusa, o Álvaro Alencar, senhores e senhoras deputados, pessoas que acompanham nesse momento, e convido para que conduza a sessão durante o grande expediente o colega deputado Enio Bassi, para que se desloque até aqui. Deputado Jefferson, a tribuna à disposição de Vossa Excelência pelo tempo regimental de 20 minutos. Obrigado, senhor presidente. Deputado Ronaldo Santini, eu saúdo, assim como saúdo o doutor Eduardo Coral Viegas, representante do nosso Procurador-Geral de Justiça. Também saúdo respeitosamente não só o Leandro, que é o presidente do nosso Sindiágua, mas toda a diretoria que se faz representar aqui nessa casa. Também saúdo o Álvaro Alencar, que representa aqui a empresa municipal de água e saneamento em Novo Hamburgo. Também saúdo o nosso ex-presidente da Corsan, companheiro Dieter, com muita satisfação, inclusive recebi de suas mãos aqui uma produção literária que vai ser muito útil para os nossos trabalhos. Saúdo a representação da imprensa. Eu sei que em seguida também o Eduardo vai estar em nome do Sindiágua aqui na mesa conosco. Saúdo os meus colegas parlamentares, representantes da imprensa, senhoras e senhores. Subo a esta tribuna para fazer um alerta ao povo gaúcho. Mais uma vez, o saneamento público está em risco. O abastecimento de água, que é um direito humano, e o serviço de esgotamento sanitário no Rio Grande do Sul estão ameaçados. Por quem? E por que lhes digo isso? Porque a empresa que presta esses serviços à maior parte do povo gaúcho, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a nossa Corsan, pode ser privatizada. Isso é o que se pode depreender de notícias que estão sendo veiculadas na imprensa sobre o tema. O Correio do Povo, do dia 22 de agosto passado, informa que porta-vozes do governo do Estado teriam dito a deputados que, abre aspas, um dos cenários previstos para 2016 é o de enviar projetos à Assembleia propondo a venda, a entrega para a iniciativa privada de parte da Corsan e também parte da CE.
Fecha aspas. O jornal 0 Hora de 19 de julho consulta especialistas e faz projeções sobre dificuldades para a privatização da companhia. E no dia 24 de setembro, a colunista Rosane Oliveira diz, abre aspas, no leque de opções em estudo no Piratini, estão a venda de ações da CE até o limite de 49% e a abertura do capital da Corsan. Fecha aspas. Essas e outras repercussões causam insegurança e preocupação ao povo gaúcho. Atualmente a Corsan é a principal empresa de saneamento do nosso estado, atendendo a 316 municípios. Contempla mais de 7 milhões de gaúchos, distribuídos em mais de 321 localidades. A estatal está investindo 4,4 bilhões de reais para qualificar, ampliar o abastecimento de água e levar tratamento de esgoto a todas as regiões. Destes 4,4 bilhões, 1 bilhão de reais vem de recursos próprios e 3,4 bilhões são verbas do Programa de Aceleração do Crescimento, PACs 1 e 2 do governo federal. Do ponto de vista econômico, a Corsan é um bom negócio, porque não onera o Estado e ainda opera programas com destinação de recursos federais de vulto. Já do ponto de vista social, a empresa é ainda melhor, porque cumpre função importantíssima ao promover a universalização do abastecimento a partir do subsídio cruzado. Na prática, os municípios superavitários subsidiam os serviços para aqueles que se mostram deficitários. Apesar de todas essas vantagens, nos preocupa a possibilidade de liquidação da companhia pelo atual governo. Com o cenário de crise, apesar dela ser estrutural e datar de mais de 40 anos, o caos instalado no Rio Grande do Sul já é utilizado para justificar a extinção de órgãos públicos. E, neste sentido, pode indicar a privatização de estatais. Isso não é novidade na história do nosso Estado. O ex-governador Antônio Brito iniciou o processo, vendendo a CRT e parte da CE. Ele só não vendeu a Corsan porque faltou tempo hábil. Agora, nos causa temor a ameaça de retomada desse projeto privatista, tendo como foco o saneamento, o que restou da CE e, por que não dizer, o Banrisul. A privatização da água é um tema com o qual trabalho desde 2011. Naquele ano, o município de São Luís Gonzaga, que era governado pelo PSDB, esteve em tratativas para conceder à iniciativa privada os serviços de saneamento e esgotamento sanitário. Eu participei ativamente daquela luta junto ao Comitê da Água Pública e o nosso Sindiágua, para conscientizar a população local do que estava em jogo naquela licitação. O Ministério Público agiu de maneira exemplar, denunciando o esquema que visava favorecer uma empresa privada. Após investigações que comprovaram a tentativa de fraude, o prefeito foi preso e posteriormente cassado. Infelizmente, as cidades de Uruguaiana e São Gabriel não tiveram o mesmo êxito em processos semelhantes, inclusive o mesmo grupo empresarial envolvido. Os serviços foram privatizados, nesses locais que eu referi agora, as tarifas vêm aumentando acima da média praticada pela Corsan e, para se ter uma ideia, segundo o Sindiágua, em 2014, a companhia reajustou as contas de água, a nossa companhia, a nossa Corsan, reajustou em 6,4%, enquanto em Uruguaiana, a Odebrecht aplicou um aumento de 9,59%, índice superior
ao INPC, que foi de 6,5%. Portanto, em Uruguaiana, quase 10%, doutor, quase 10%, né, se comparado com a Corsan e com o próprio INPC, se constata um absurdo. A água, como um bem finito, e a sua escassez geram a cobiça de alguns grandes empresários que veem nisso uma boa fonte de lucro. O que torna a água valiosa como mercadoria é o fato de que a maior parte dela não é apta para o consumo. O mau uso vem reduzindo drasticamente a sua disponibilidade, seja através da péssima manutenção dos rios, seja pela poluição. Por esse motivo, estima-se que a água seja um dos principais fatores geopolíticos ao longo do século XXI. No caso do Brasil, há um certo privilégio. Somos o país que possui a maior disponibilidade de água potável do mundo, com cerca de 11% do total. Porém, trata-se de uma falsa abundância, pois também em nosso território essa água é mal distribuída. A sua maior parte encontra-se na região norte do país, zona menos habitada e com solos pouco agricultáveis. A nossa região sul, a sudeste, centro-oeste e nordeste, dividem a quantidade restante, sendo que essa última é a que mais sofre com os problemas de escassez de água. Apesar das questões que levantei nesse discurso, nobres deputados, nobres deputadas, municípios como Santa Cruz do Sul, Gravataí, Santa Maria e Canoas já cogitaram ou já estudam o rompimento dos contratos com a Corsan. Há motivações justas, como a criação de departamentos municipais de água e esgoto, outras nem tanto. O fato é que, se isso se concretizar, a companhia corre o risco de inviabilizar seus serviços à população gaúcha. Digo isso porque os municípios com maior poder econômico são os principais mantenedores da estatal. E com a quebra desses contratos, além da fonte de recursos, a Corsan pode acabar perdendo os investimentos em estrutura física já feitos nas cidades. Essa é uma situação absurda, porque a estrutura que é patrimônio do Estado acaba sendo encampada por empresas privadas, que não ressarcem os cofres públicos. Foi o que aconteceu em Uruguaiana. Até hoje, explora a estrutura que é da Corsan sem pagar um centavo. Hoje, já são 179 cidades que municipalizaram e 2 as que privatizaram os serviços de água e esgoto. A Constituição Estadual, em seu artigo 22, determina que, no caso do Banrisul e da Corsan, a transferência do controle acionário, bem como a sua extinção, fusão, incorporação ou cisão, dependerá de consulta popular sob a forma de plebiscito. Isso obrigaria o governo Sartori a realizar um plebiscito com a população, caso quisesse vender a Corsan. A questão é que já tramita aqui nesse Poder Legislativo um projeto de emenda constitucional que visa retirar essa obrigatoriedade de realização dessa consulta para a venda da Companhia Estadual de Silos e Armazéns, a nossa SESA. Nada impede, portanto, que na sequência se faça o mesmo em relação à Corsan, o que amplia a nossa preocupação. Para evitar que esse bem estratégico saia do controle dos gaúchos e gaúchas, apresentei uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC da Água. Essa iniciativa reforça a obrigatoriedade de que a concessão ou qualquer outra forma de prestação privada de serviços de água e esgoto seja precedida de consulta popular sob a forma de plebiscito na região de abrangência da bacia hidrográfica pertinente. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, está nítido que, se hoje o governo quiser privatizar a Corsan,
terá de passar por consulta popular, e nós entendemos que é o processo mais democrático que deve haver em se tratando de um bem tão valioso como a água. Porém, se os prefeitos começam a conceder para a iniciativa privada, hoje não há uma proteção da água. E a nossa PEC estabelece, eu vou passar em seguida para o deputado Fichinha a palavra, a nossa PEC estabelece que também o chefe do Executivo Municipal terá de fazer essa consulta com os seus munícipes e com os demais municípios da região da bacia hidrográfica que abastece aquele município. Porque se porventura um município sai do sistema, ele acaba ficando debilitado. Nós entendemos que se porventura o prefeito tem argumentos sólidos e comprova isso, inclusive do ponto de vista técnico, obviamente que eles não vão se opor a fazer uma consulta ao seu povo, que merece saber qual o futuro desse bem tão valioso que eu acentuei aqui. Deputado João Fischer, lhe concedo uma parte. Excelentíssimo deputado Enio Bassi, que preside a sessão, excelentíssimo senhor representante da Procuradoria-Geral, promotor de justiça, doutor Eduardo Corral Viegas, senhor diretor-geral da Comusa, Aldo Alencar, senhor representante Sindiáguas, Carlos Eduardo Nelman Passos, excelentíssimo deputado Gerson Fernandes, proponente desse grande expediente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores que nos visitam, é muito importante ressaltar a importância da água. E é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, e Vossa Excelência aqui abordou alguns temas, inclusive com a questão da CE, e eu quero corrigir para que Vossa Excelência se lembre, acho que era assessor na época aqui, sempre acompanhou, os assessores muitas vezes estão mais informados que os próprios deputados, mas era secretário de Minas e Energia no estado do Rio Grande do Sul, a senhora Dilma Rousseff. E naquele período havia uma negociação e um custo da CE com a Eletrobras. E isso custaria em torno de 30% até 33% da CE com a Eletrobras. No valor de mercado, aquelas ações valiam em torno de 1 bilhão e 200 milhões, pois a secretária, na época, hoje presidente da República, entregou por 600 milhões 30% dos valores da CE, pela metade do preço. Isso não é um bom negócio, isso é um mau negócio. Questionei ela na época, isso também não ajuda o Estado e não ajuda a nossa companhia de energia elétrica. Poderia ter vendido, não tinha problema, valia 1 bilhão e 200 no mercado. A questão da água, a água é concessão do município. O município pode fazer com a Corsan, como pode fazer com qualquer outra companhia que entre numa concorrência e diga, olha, qual é o valor. E eu andei verificando e estou buscando conhecimento nessa área um pouco mais aprofundado. Tive em Porto Ferreira, no município, no estado de São Paulo. É um município que tem 65 mil habitantes. Não peguei um grande que nem Ribeirão, já fui direto a Porto Ferreira, que é um município menor, e fui constatar o que estava acontecendo lá. A água lá e o tratamento de esgoto sai por 80%, que era o custo anterior. E eu convido Vossa Excelência, nós podemos juntar mais deputados para ir conhecer, porque se custa mais barato e o trabalho é prestado, e ainda com o tratamento, a gente tem que examinar. Nós estamos modernizando, estamos adequando. Outra questão, o Estado entendia que, há um tempo atrás, e não muito longo, que até o Estado tinha que fazer leite em pó através da Corlac. Hoje as nossas cooperativas, e tem outros que fazem muito melhor e com mais capacidade e com menor preço. Então tem situações que a gente tem que discutir, tem que continuar evoluindo, continuar crescendo, desenvolvendo. A questão da Comusa. A Comusa foi encampada pelo município, a água. Até hoje o município não pagou a Corsan, certo? Até hoje o município não pagou a Corsan.
Se a União faz melhor, que a União faça. Se o Estado faz melhor, que o Estado faça. Se o município faz melhor, que o município faça. Agora, se a individualidade faz melhor e presta o melhor serviço, a gente tem que discutir e olhar e aprofundar essa discussão. É muito importante o teor do que Vossa Excelência levanta aqui. Água realmente é algo que a vida depende da água. Obrigado, deputado Fichinha. Passo a palavra para o deputado Alexandre Postal. Obrigado, deputado Jefferson Fernandes. Saúdo o nosso deputado Enio Bassi, saúde, que preside a sessão de hoje. Exercício representante da Procuradoria-Geral de Justiça, promotor doutor Eduardo Coral Viegas, ao senhor diretor-geral da Comusa, Álvaro Alencar, ao proponente, senhoras e senhores parlamentares, aqueles que nos prestigiam na tarde de hoje, a imprensa. Deputado Jefferson, o tema que Vossa Excelência traz hoje, a questão da água, eu acho que essa é uma questão universal, tá? É uma questão seríssima, centro do país com grave problema de abastecimento e nós com água que não tem mais aonde poder escoar pela terra, pelo Rio Grande, de tanta água que tivemos nos últimos meses. Bom, com relação à preocupação do senhor, deleta, deputado Jefferson, esse governo não vai privatizar a Corsã, já foi dito pelo governador. Essa preocupação de vocês é uma preocupação que serve como discurso por falta de outro argumento ou outro assunto. Já foi dito que não vai se fazer. O que é que tem acontecido no Rio Grande do Sul nos últimos anos? Municípios mal atendidos, ou que acham que são mal atendidos, fazem com que peçam a sua emancipação, como é o caso mais recente, que teve uma grande polêmica, que foi um prefeito do meu partido, PMDB, de Novo Hamburgo, que fez a municipalização. Uruguaiana também teve essa discussão. Só que nós não podemos também exagerar no montante, porque a Corsã é um equilíbrio social. As grandes têm um lucro melhor que bancam os pequenos municípios que não têm condições de bancar todo o serviço que é ali feito. De nossa parte, eu posso deixar tranquilo, Vossa Excelência, o seu partido, podem trocar esse filme, porque a Corsã, vocês aqui levantam, ninguém levantou, o governo não levantou em nenhum momento. Vocês continuam cutucando nisso. Mas eu acho que é uma preocupação. A água é um direito de todos, é um direito da humanidade, ninguém é dono da água, ela tem que servir ao cidadão. E eu acho que esta preocupação é que nós temos. E quanto a essa outra, o senhor não perca mais um minuto de sono, porque neste governo a Corsã não vai ser privatizada, até porque será privatizada quando tiver alguém que queira, vai querer só o filé. Quem é que vai pegar os municípios pequenininhos que não dá lucro? Não tem sentido isso. Não há propósito hoje de querer fazer esta engenharia. Eu acho que nós temos é que fortalecer a Corsã, fortalecer ela sim, para que ela possa dar sustentação e que possa atender um pouco mais naquilo que se quer, que é o esgoto também hoje em dia. Eu acho que esta é uma preocupação que nós temos. E nós aqui no Parlamento temos que fazer o fortalecimento dessa empresa pública que tem servido à cidadania no Rio Grande do Sul com muita competência. Obrigado. Obrigado, deputado Alexandre Postal. Meu companheiro, deputado Tarcísio Zimmermann. Por favor, presidente. Uma parte para o deputado. Lhe agradeço a parte, deputado Jefferson Fernandes, saudar o presidente que conduz os trabalhos, deputado Enio Bassi, saudar todos os parlamentares, saudar a imprensa, saudar todos os visitantes, saudar de modo muito especial aqui o Carlos Eduardo Neyman Passos, que representa aqui o Sindiágua, mas tem aqui também o caro amigo Rui Porto, que compartilhou conosco, inclusive, o desafio de gerir uma das partes da Corsã durante o período do governo Tarso, o Leandro, o presidente da Corsã, o Dieter Warchoff, que foi presidente da Corsã. E eu inicio lhe cumprimentando o deputado Jefferson, porque o senhor é um lutador desse tema do saneamento público e foi um grande lutador no esforço de preservar a integridade da Corsã no início do governo Tarso. É muito importante nós saudarmos aqui as palavras do líder do governo Sartori, de que não haverá privatização, mas nós temos que lembrar que a concessão dos serviços é uma concessão municipal. E se não houver uma gestão
com capacidade de diálogo, com capacidade propositiva e que saiba, inclusive, mobilizar os servidores da Corsan na perspectiva da manutenção da integridade da empresa, nós não teremos uma sobrevivência da Corsan, porque ela começará a ser fatiada, como nós hoje vemos movimentos de municípios como Gravataí, como Santa Maria, que começam a fazer um movimento no sentido... E eu quero dizer, e a gente assiste com preocupação, uma certa inação da própria administração da Corsan, do governo do Estado, frente ao risco de perder a participação de Gravataí, de Santa Maria, e se começar por uma boiada estoura normalmente por um boi só. Então, a integridade que foi conquistada, graças a um esforço muito grande no governo Tarso Genro, primeiro sob a condução do Arnaldo Dutra, presidente da Corsan e da sua diretoria, e eu tive a oportunidade de compartilhar, ela exige efetivamente este olhar, que é um olhar de quem quer dialogar sobre o tema do saneamento público e de quem quer construir o tema do saneamento público junto com os municípios, junto com a sociedade, com a comunidade, preservando assim um valor que é tão importante, tão essencial, porque eu dizia isso à época da presidência da Corsan. A água, ela é fonte da vida mesmo, ela é mesmo e, portanto, tem que ser preservada. Obrigado, deputado Tarcísio, que aqui representou a bancada, a minha bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu quero trabalhar a parte final aqui da minha fala, dizendo que também saúdo com muita satisfação a fala do líder do governo, e eu já fiz referência outro dia, repito aqui, nós temos um serviço na casa, que é o pessoal da taquigrafia, que é a comprovação de tudo aquilo que nós falamos. Então, mais uma vez, a taquigrafia poderá nos socorrer, se porventura o governo tentar privatizar, nós teríamos a palavra negada do líder do governo aqui. Então, acredito muito que tanto o deputado Alexandre Postal quanto o deputado Thiago Simon, que outro dia falou na mesma direção, que eles estão falando sério e convictos de que é isso mesmo que defende. Então, eu acabei de dizer que eu acredito na seriedade das suas palavras, tanto suas quanto do Thiago Simon. E não só acredito, como comemoro as suas palavras. Mas eu citei aqui, deputado, eu citei as fontes, eu não falo levianamente, eu citei todas as publicações de jornal que saíram, não tem nada infundado, nós não somos da tradição de criar algo do ar. Até porque nós temos também indícios de provas, além do que está dito no jornal, que são as proposições que o governo protocolou aqui de extinção de fundações, coisa que não admitia antes e que acabou fazendo. Mas o nosso foco, nesse caso da nossa PEC que nós vamos protocolar, ela é uma preocupação com os municípios. Porque no momento que Gravataí e Santa Maria, por exemplo, tentam conceder a iniciativa privada, deputado Enio Bassi, desculpa, eu não tinha lhe avistado, mas só vou concluir esse raciocínio. No momento que Gravataí e Santa Maria desmantelam a Corsan, concedendo para a iniciativa privada, por consequência, a empresa deixa de ter capital e condições de prestar um serviço à altura dos desafios em todos os rincões desse Estado. Então, nós queremos, além da proteção com plebiscito, que é exigido pela nossa Constituição, também ter uma proteção no nível local regional. Deputado Enio Bassi, lhe concedo a parte. Quero saudar Vossa Excelência, deputado Jefferson Pérez, saudar a deputada Lisiane Bayer, que preside esse grande expediente, bem como as autoridades que aqui estão, Procuradoria-Geral de Justiça, o doutor Eduardo Viegas, diretor-geral da Comusa, Álvaro Alencar, e presidente do Sindiágua, Carlos Eduardo Neumann Passos. Nós não temos dúvida que a importância da água é algo imprescindível para a sobrevivência do planeta. E sabemos que logo, logo as guerras que se travam em torno do petróleo se travarão em torno da água potável. Isto é apenas uma questão de tempo. Mas quero também aqui deixar com muita clareza, deputado Jefferson, e eu compreendo a sua preocupação quando cobra ou coloca
em suspeito a possibilidade de uma eventual privatização, e eu até acho que isso tem mais a ver com a preocupação de que isso não ocorra e, quem sabe também, pela sua prática política, que é uma prática guerreira, entusiástica, empolgada. Mas a experiência, eu lhe digo isso, me ensinou uma coisa. 20 anos em Brasília e meus mais de 50 anos me ensinaram que nós não podemos simplesmente ouvir o disque-disque. Vossa Excelência referiu que no início do seu pronunciamento, que notícias da imprensa, Correio do Povo, algum porta-voz do governo teria dito que se estudava a privatização, a própria Rosane Oliveira. O disque-disque, quando não traz um fundamento sólido, ele muitas vezes acaba repetindo uma inverdade que está distante da realidade. Por exemplo, se disse por diversas vezes, e Vossa Excelência sabe, que o nosso partido, o PDT, com 8 deputados, teria votado a favor do ICMS numa negociação para ocupar mais uma secretaria. Isso nunca existiu. Até porque, se tivesse existido, não era nada ilegal, seria até republicano. Agora, nós votamos por outras razões. Então, o disque-disque, às vezes, entra na onda de uma mentira constantemente repetida, acaba criando uma força como se verdade fosse. Eu tinha esse receio que Vossa Excelência expressa, mas a partir do momento que questionei o governo, queria do governo o compromisso, primeiro de que não seriam extintas fundações que vieram para cá em cima de um projeto. O governo assumiu o compromisso e retirou a urgência. O compromisso de que não seria privatizado basicamente 3 empresas que para nós simbolizam a essência do serviço público no Rio Grande: Banrisul, CE e Corsan. Diante do compromisso assumido com o governo, eu diria que mesmo que o governo mudasse de ideia, não teria respaldo nessa casa, porque a nossa bancada tem um compromisso histórico pela não privatização. Obrigado. Obrigado, deputado Bassi. Assim como eu falei para o líder do governo, torço que suas palavras realmente se confirmem, né, que essas suspeitas ou mesmo afirmativas da nossa imprensa, que também não são qualquer fontes, né, Correio do Povo, 0 Hora, para mim, são veículos de respeitabilidade aqui no Estado. No mínimo, a preocupação nós devemos expressar. Até porque o governo Sartori é um governo difícil de tirar exatamente o que ele propõe, porque ele não falou na campanha o que faria, não o fez até a metade desse ano, e a partir dali, quando protocolou projetos aqui nessa casa, nós começamos a entender a sua face, que é justamente de extinguir fundações, tirar direitos dos servidores e aumentar impostos, coisa que ele disse que só faria se a sociedade pedisse. Então eu tenho razões de sobra para levantar suspeita, sim, mas não é no sentido da leviandade, daquela suspeita infundada. Nós, inclusive, não só citamos a fonte aqui, como relembramos o então governador Antônio Brito, também do PMDB, que fez exatamente isso. Privatizou e só não concluiu a obra porque não deu tempo. Então nós esperamos que isso não se configure e lutamos arduamente aqui para que não só em nível estadual esteja protegido esse bem essencial que é a água, mas também no nível municipal. Inclusive, o doutor Eduardo Viegas, que aqui representa o Ministério Público, é um estudioso da área, e nós antes trocávamos algumas informações que a privatização da água não deu certo em lugar nenhum do mundo. Mesmo na Europa, que geralmente o pessoal se utiliza dos exemplos da Europa para dizer que lá deu certo e aqui não deu. Lá também não funcionou, né? Devolveu-se para o setor público e, aliás, todo o processo de privatização, pelas pesquisas que eu fiz, não só fora daqui, mas aqui no Estado, sempre estão acompanhados de casos de corrupção. Sempre. Não é uma proposta, geralmente, que é colocada às claras para a população. E o exemplo que eu uso, a fonte mais firme que eu tenho, é de 2011, que o prefeito foi preso.
Tem processo criminal, que aliás nós queremos questionar por que parou esse processo criminal de tramitar. Quer dizer, nós não estamos falando de algo do além. E outra, o deputado Fichinha legitimamente aqui me convidou para ir a São Paulo para ver qual é a qualidade do serviço lá prestado, suponho eu, pela iniciativa privada. Vamos à Uruguaiana. Não precisa ir a São Paulo, vamos à Uruguaiana. Tem até CPI na Câmara lá, porque o povo está descontente com o serviço prestado pela iniciativa privada. Não estou eu querendo dizer que a Corsã não tenha limites, não tenha problemas. E eu acho legítimo os prefeitos, aqui está um ex-prefeito Zé Nunes, a ex-prefeita Estela, o prefeito, a prefeita tem o papel fundamental de exigir que os contratos sejam cumpridos. Eu não tiro esse poder, essa legitimidade dos prefeitos. Tem que pelear sim, mas não é saída conceder para a iniciativa privada. E eu finalizo dizendo que a PEC da água não é uma iniciativa nova. O então deputado Luiz Fernando Schmidt já tinha tomado essa iniciativa. O meu companheiro também, deputado Daniel Bordignon, tomou a mesma iniciativa. E por ser um tema tão relevante na demarcação das políticas de Estado, solicito aos nobres colegas o apoio para essa PEC. Assim como eu quero aproveitar o ensejo para divulgar que no dia 12 de outubro vai ter a Romaria das Águas aqui em Porto Alegre, que é um evento que trabalha exatamente na lógica da preservação desse bem tão precioso para todos nós, para a natureza, enfim. Participar, se mobilizar, se conscientizar, ganhar adeptos para que a água não vire mercadoria. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Vida longa à nossa Corsã, ao Sindiágua, a todas as empresas públicas municipais, e que esse bem continue sob a proteção de Deus e do nosso povo. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Jefferson Fernandes, por nos trazer um tema de tão relevante importância. Suspendo a sessão por alguns minutos para cumprimentarmos os nossos convidados e registrar o momento com uma foto. Está suspensa a sessão. Suspensa a sessão por breves instantes, aqui no plenário 20 de setembro, para o cumprimento às autoridades do grande expediente do deputado grande expediente proposto pelo deputado Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores. Agora, nesse momento, as autoridades e os deputados se posicionam para fotografia e para o registro oficial aqui desse evento, grande expediente, com o tema Água, um direito humano. Os deputados ali se reunindo, o deputado Jefferson Fernandes, também a deputada Lisiane Bayer. Estão ali também o deputado Enio Bassi, deputado Edgar Preto, deputado missionário Volney, Sérgio Pérez, todos se posicionando para esse grande expediente. Então, água, um direito humano, com a presença do senhor diretor-geral da Comusa, Álvaro Alencar, também representante do Sindiágua, de Carlos Eduardo Neumann Passos, representante da Procuradoria-Geral de Justiça, promotor de Justiça, doutor Eduardo Coral Viegas. Todos aqui prestigiando esse momento. Então, você assiste aí o momento do registro oficial do grande expediente Água, um direito humano, uma proposta do deputado Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores, aqui na sessão plenária dessa tarde de quinta-feira na Assembleia Legislativa. A presença das autoridades, todos reunidos para esse momento. A sessão deve ser retomada em instantes. Hoje, como é quinta-feira, não há ordem do dia, não há deliberação. Mas é claro, os deputados se revezam agora na tribuna para o período das comunicações, abordando temas de interesse para o Estado, sempre como acontece aqui no Parlamento Gaúcho. A deputada Lisiane Bayer está na mesa. A sessão deve se reiniciar em instantes. As autoridades sendo cumprimentadas pelo deputado Jefferson Fernandes. Retomando então, tema água,
um direito humano. Lembrando que as informações sobre o grande expediente, também sobre tudo que acontece aqui na sessão plenária, você confere no Jornal Assembleia, a partir das 5h30 da tarde, aqui na TV Assembleia. A deputada Lisiane Baier à mesa deve reabrir a sessão a qualquer momento. Agora para o período das comunicações. A deputada Lisiane Baier reabre a sessão. Você acompanha a íntegra ao vivo a partir de agora. Está reaberta a sessão. Comunico ao plenário que as manifestações dos deputados João Fischer e Enio Bassi durante a realização do grande expediente foram consideradas comunicações de líderes pelas suas respectivas bancadas. Terminado o grande expediente, não havendo inscritos para o período de apresentação e discussão de proposições em pauta e não havendo ordem do dia, passamos ao período das comunicações parlamentares. Antes, porém, para uma comunicação de liderança, inscrito o deputado Enio Bassi, pela bancada do PDT. A tribuna está à sua disposição, deputado. Senhora Presidenta Lisiane Baier, senhoras e senhores parlamentares, inicialmente quero saudar a presença aqui da minha filha Lisandra, que veio conhecer os trabalhos do nosso Legislativo e trazer uma denúncia gravíssima. Uma denúncia que tem relação com a segurança nesse Estado, mas pontualmente que está relacionada ao sistema prisional. Nós recebemos de vários pontos do Estado denúncias assustadoras. Por quê? O preso tem que cumprir a sua pena, mas nessa pena não está embutido a tortura, o tratamento desumano, até porque nós estaríamos preparando alguém para sair muito mais perigoso, porque sairia revoltado de dentro dos presídios. Por outro lado, um presídio é uma bomba relógio, pode a qualquer momento explodir, porque às vezes a sociedade ouve falar de um motim num presídio, outro não entende por quê. Nós recebemos, por exemplo, uma denúncia do presídio de São Luís Gonzaga, em Rio Grande, onde a ausência de alimentos é tamanha que os agentes penitenciários estão fazendo campanha junto aos pescadores para conseguir a doação de peixes para alimentar os presos. Mas isso é pouco, tem coisa muito pior. Os presídios femininos, tanto o Madre Pelletier, como de Guaíba, e de uma forma especial o de Torres, estão absurdamente sem papel higiênico, onde as mulheres estão usando o jornal. Não tem absorvente higiênico e as mulheres estão usando miolo de pão quando estão menstruadas. No momento que o poder público não consegue dar aos presos e às presas sequer o básico para uma higiene, sequer alimento, como é que nós não podemos querer que essas pessoas se revoltem, façam motins, saiam de lá mais perigosos do que entraram? Isso é tão grave que a UBRA, a Universidade UBRA, através do Grupo de Pesquisa e Filosofia do Direito, a UBRA de Torres e de Canoas, aqui está um atestado da incompetência do poder público nesse aspecto. Uma campanha da universidade para que os alunos busquem a doação de material para higiene íntima, material de limpeza e alimentos. Os presos não têm nada disso. É uma campanha que se iniciou pelo trabalho de professores e de alunos, e semana que vem vai doar à penitenciária de Torres esse material que vai ser arrecadado. Aliás, eu quero dizer a ti que está nos ouvindo, se quiser participar, doe, leve até a UBRA
seja em Canoas ou em Torres, um material que possa amenizar a situação desumana que passam mulheres no nosso sistema prisional. E não esqueçam que as mulheres normalmente estão presas, 90%, por crime relacionado ao tráfico de drogas. Mas as mulheres normalmente são mulas que estão levando a droga, porque o grande responsável normalmente é um homem que paga, induz, convence essa mulher a servir de mulas. Então as mulheres que são mulas no tráfico de drogas têm culpa? Claro que tem. Mas a culpa é menor proporcionalmente a quem as coordena, as comanda. Então, é triste, é vergonhoso o poder público não atentar para algo básico, que uma presa precisa, no mínimo, ter alimentos, ter absorventes para que não continue usando o miolo de pão, e a imprensa, a nossa imprensa, que faça uma matéria sobre isso. É necessário que os gaúchos saibam disso, sem contar que metade das mulheres presas no Madre Pelletier não recebe visita dos filhos. Então vocês, mulheres, agora que ingressamos no Outubro Rosa, imagine vocês ficarem detidas, presas, sem ter liberdade e sem receber a visita dos seus filhos. Isso é dolorido para uma mãe que pode ter errado, sim, merece uma punição, sim, mas eu volto a dizer, prisão não pode ser castigo. Prisão é uma reprimenda que, no mínimo, se não recuperar o preso, não pode piorá-lo. No mínimo que ele fique com a mesma índole, com a o mesmo ódio ou o mesmo caráter que tinha quando ingressou no presídio. Mas desse jeito, esses presos que não têm o que comer, as presas que não têm absorvente higiênico, não podem ver os seus filhos, vão sair de lá como criminosos revoltados com o tratamento desumano que, segundo eles, foi a sociedade que deu esse tratamento. Por isso a sociedade precisa saber disso. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Enio Bassi. Para uma comunicação de liderança, inscrito, deputado missionário Volney, pelo PR. A tribuna está à sua disposição pelo tempo regimental. Excelentíssima presidenta Lisiane Bayer, prezados colegas deputados, imprensa, servidores dessa casa, hoje eu quero utilizar o meu espaço aqui nessa tribuna para chamar a atenção dos senhores e senhoras, sobretudo aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, acerca da importância do voto consciente nas eleições para o cargo de conselheiro tutelar, que ocorrerão no próximo domingo, dia 4 de outubro, em todo o território nacional. Em minhas andanças pelo estado do Rio Grande do Sul, tenho acompanhado o belíssimo trabalho de alguns conselheiros tutelares e, às vezes, confesso, fico intrigado em perceber que uma parcela significativa da população desconhece particularidades e, sobretudo, a importância e a relevância do serviço executado por esses agentes sociais. No entanto, antes de escolher o seu representante nessas eleições, é essencial saber que o Conselho Tutelar é o órgão encarregado pela sociedade que tem a missão de zelar para que tudo aquilo que esteja assegurado pela lei aconteça na prática, na vida das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar é o órgão que provoca uma interação entre a família, a sociedade e o Estado, para que os direitos das crianças e jovens sejam respeitados. O Conselho Tutelar é um instrumento nas mãos dos cidadãos,
para zelar, prover, orientar, encaminhar e tomar providência em situações de vulnerabilidade pessoal e social de crianças, adolescentes, vulnerabilidades estas cada vez mais comuns, como o abandono, a negligência, a exploração, a violência, a crueldade e a discriminação. Sabemos que, infelizmente, ainda há muitos municípios brasileiros que não contam com o conselho tutelar. Vários outros mantêm seus conselhos em funcionamento aparente, sem qualquer atuação relevante junto à comunidade. Senhora Presidente, no entanto, neste domingo, você pode fazer a diferença. Só na capital gaúcha, 555 pessoas se candidataram. Talvez você nunca tenha precisado chamar um conselheiro tutelar para resolver uma situação específica dentro da sua família, mas é preciso se conscientizar de que muitos inocentes estão recebendo maus tratos e precisam de ajuda. Desta forma, seu voto consciente fará toda a diferença neste domingo. Informe-se sobre as pessoas que estão concorrendo na sua região e não deixe de votar. Há poucos meses mandei imprimir 10.000 cópias do Estatuto da Criança e do Adolescente e promovi diversas ações no interior para fazer esclarecimento à população. Agora espero que um percentual significativo dos mais de 4.200.000 eleitores gaúchos decidam ir às urnas para fazer a diferença. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado missionário Volney. Para uma comunicação de liderança, inscrito o deputado Tarcísio Zimmermann, do PT. A tribuna está à sua disposição pelo tempo regimental. Obrigado, presidente Lisiane, obrigado pela oportunidade, senhores parlamentares, servidores da casa, telespectadores, também aqui as promotoras e os promotores do Outubro Rosa que nos visitam aqui, cumprimentos pela campanha, especialmente aos homens, porque é um tema mais feminino, mas especialmente aos homens que se integram nessa campanha. Eu queria aqui registrar que no início da tarde nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa a primeira reunião deliberativa da Comissão Especial de Reforma Política, recentemente instituída na Casa. E nós tivemos, além da aprovação de inúmeros requerimentos, da eleição do nosso vice-presidente, do nosso relator, a oportunidade de ouvir testemunhos, depoimentos muito entusiasmados, muito eloquentes, do deputado Ibsen Pinheiro, do deputado Adão Vilaverde, do deputado Ciro Simone, deputado Aulísio Klasman, Sérgio Pérez, Tiago Simon, Estela Farias, todos ressaltando a importância deste debate neste momento em que o país atravessa uma situação de crise e em que nós temos que buscar soluções efetivas que permitam avançar em meio à crise e não retroceder no campo democrático, no campo da participação popular, no campo da efetividade da representação política do nosso país. E eu queria agradecer a presença desses deputados, agradecer também a presença dos deputados Adilson Troca, Enio Bassi, João Fischer, João Reinelli, Estela Farias, porque sempre é muito difícil esse primeiro passo de uma comissão especial e nós tivemos já a presença de 14 parlamentares, portanto superando o quórum. E de fato, nós havíamos solicitado esta comissão especial no início dessa legislatura. Pensávamos naquele momento em que a sociedade brasileira iniciava um debate sobre a importância da reforma política, que esta casa poderia dar uma contribuição. Nós tivemos esse debate sendo feito na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e ao contrário de produzir um processo efetivo de avanços que contemplassem os anseios dos setores democráticos, que contemplassem as necessidades da democracia, das nossas instituições, nós tivemos um conjunto de decisões
que são menores no âmbito daquilo que se pode convencionar de uma reforma política. Tivemos algumas alterações no processo eleitoral, algumas delas inclusive com graves regressões que vão prejudicar o próprio processo político mais do que permitir o seu aprimoramento. Mas talvez numa demonstração do quanto foi equivocado o debate feito na Câmara dos Deputados, e aqui eu falo mais da Câmara dos Deputados, é o fato de que uma semana após uma deliberação da Câmara, estabelecendo a legalidade do financiamento de partidos e de candidaturas por parte de empresas, o Supremo Tribunal Federal chega e declara a inconstitucionalidade desta prática, que sequer era norma jurídica no nosso país. Portanto, isso demonstra que este debate da reforma política, ele precisa ser retomado, e precisa ser retomado exatamente no curso da crise que nós vivemos no nosso país. O Brasil, e todos nós sabemos, é uma democracia muito jovem. Nós tivemos pequenos intervalos de democracia entremeados de longos períodos de ditadura. O processo democrático é um processo muitas vezes difícil de aprendizado da sociedade. E talvez um dos aprendizados mais duros, mais dramáticos que nós estamos tendo é exatamente o resultado deste verdadeiro sequestro da democracia praticado por empresas que hoje, na verdade, condicionam os processos eleitorais. É o poder econômico sequestrando a soberania popular, é o poder econômico sequestrando a vontade popular, é o poder econômico corrompendo políticos e corrompendo instituições nesta relação de uma democracia que ainda é jovem e que precisa aprender muito para se solidificar. Portanto, nós vamos trabalhar nestes 4 meses, 120 dias, de funcionamento dessa comissão especial, no sentido de oferecer respostas, de oferecer alternativas para o nosso país. Nós queremos, inclusive, sabemos, e disse muito sabiamente o deputado Ibsen Pinheiro, esse não é um tema para consensos, esse é um tema para maiorias. Nós queremos trabalhar para formar uma maioria nesta casa em torno de propostas que sejam execuíveis, que sejam capazes de transitar e que sejam capazes de melhorar a democracia no nosso Estado, no nosso país. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, que todos tenhamos boas jornadas de luta e este debate certamente permanecerá nesta casa por esses 120 dias e teremos bons resultados. Para uma comunicação de liderança, deputada Lisiane Bayer. Boa tarde, senhor presidente, Thiago Simon, senhores deputados, ainda presentes no plenário, os presentes na galeria que hoje vêm prestigiar e acompanhar aqui a nossa sessão. É sempre um prazer recebê-los e recebê-las. Hoje eu subo essa tribuna para falar sobre algo de suma importância para nós mulheres, que é a saúde da mulher. E neste dia 1º de outubro de 2015, eu gostaria de deixar registrado que está protocolado nesta casa um projeto de lei número 284 de 2015, que institui o mês de outubro como mês dedicado às ações de prevenção ao câncer de mama no Rio Grande do Sul. Instituindo, então, como uma lei estadual, o mês de outubro, o Outubro Rosa, como nós já conhecemos. Movimento este que começou nos Estados Unidos, senhor presidente, ainda por entidades privadas, aonde começaram a trabalhar o tema relacionado à saúde da mulher. E todos nós sabemos
da importância desse tema, da relevância desse tema e da necessidade de tratar do assunto saúde quanto prevenção. Infelizmente, no nosso país e no nosso estado, nós tratamos a saúde da mulher ou o câncer de mama quando ele já foi diagnosticado. E, infelizmente, trabalhamos muito pouco com a prevenção das doenças. Depois de diagnosticado, a luta é muito maior. Que bom se tivéssemos trabalhando mais a prevenção. Eu vejo neste projeto que resolvi assumir como uma luta aqui no estado do Rio Grande do Sul, junto das minhas colegas deputadas estaduais, dos meus colegas deputados, essa importância, deputado Elton Weber, de o Estado dar uma atenção maior à saúde. Essa lei vem, então, com a intenção de motivar as ações, que sim, já são realizadas, mas que, a partir de ser reconhecida como uma lei estadual, e que eu tenho certeza que haverá aqui a compreensão dos meus pares, deputado Edgar Preto, hoje todos usando o lacinho cor-de-rosa em homenagem a esse mês de tamanha importância. O Estado poderá, então, firmar, inclusive, convênios com entidades não governamentais, também para promover, então, esse tema tão importante da saúde da mulher. Quero agradecer a atenção de todos vocês e pedir a cooperação na tramitação desse projeto e que nós temos certeza que será de grande importância. Aproveitando o meu último minuto, quero também fazer menção às eleições de conselheiro tutelar, como bem lembrou aqui o deputado missionário Volney, que ocorre agora no próximo dia 4 de outubro. Nós, como cidadãos gaúchos, temos essa responsabilidade de eleger os nossos conselheiros tutelares. E que bom se nesse dia 4 de outubro, todos nós, voluntariamente, individualmente, nos dirigíssemos até os pontos de votação, cientes e conscientes de quem iremos votar, sabendo que essa atividade de conselheiro tutelar, caso necessário, estará agindo dentro das casas das famílias gaúchas. Então não pode passar desapercebido a todos nós. Era esse o meu comunicado nessa tarde. Agradeço a todos. Meu muito obrigada. Para uma comunicação de liderança, o deputado Edgar Preto, do PT. Excelentíssimo deputado Thiago Simon, que está presidindo a sessão plenária, nobres deputados e deputadas, minha saudação. Eu venho a essa tribuna ocupar um espaço de liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores para chamar atenção, para divulgar algo que nós já alertávamos na terça-feira passada, quando a Assembleia Legislativa, os deputados votaram o projeto do Executivo do Plano Plurianual, o PPA. Naquele momento, senhoras e senhores, nós já falávamos que a previsão do orçamento para a nossa Emater era infinitamente menor do que tinha sido previsto e gasto nos anos anteriores, especialmente nos últimos 4 anos. Alertávamos que iria faltar recurso comparado a 2014 com a previsão agora para 2016. Apresentamos uma emenda de 204 milhões para pôr
em ordem o que nós achávamos que estava a menor naquela previsão orçamentária. Nossa emenda não foi aceita. Nós falávamos na terça-feira passada, eu falei que se mantivesse aquela previsão orçamentária no PPA, haveria possivelmente demissão de servidores da Emater aqui no nosso estado. O que falávamos a semana passada, aliás, o que falávamos ontem, já se confirmou ontem, aonde tivemos a demissão de 64 servidores da Emater. Faço esse pronunciamento no espaço de liderança para chamar a atenção e para alertar os movimentos sociais do campo, as nossas entidades da agricultura familiar, através das suas representações. O que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, sobre este assunto e sobre outros, mas sobre esse em especial, é muito grave. Porque a gente vê parlamentares, o executivo, dizendo do seu apoio e da importância que tem a permanência do homem e da mulher no campo, produzindo o que é essencial para a vida humana, que é o alimento. No entanto, a prática é totalmente outra. Está em curso no Rio Grande do Sul, pelo Executivo Estadual, o desmonte da nossa Emater, que presta um serviço fundamental da pesquisa, na orientação dos nossos agricultores familiares, na produção de alimento e de alimento saudável. Se permanecer este orçamento, que está também aqui na casa a proposta orçamentária, que destina apenas 141 milhões para a Emater, para 2016, haverá sem dúvida nenhuma muito mais demissões. Certamente com este recurso será necessário a demissão de mais de 500 servidores. Estou recebendo, deputado Elton Weber, contato e manifestações de trabalhadores da Emater, os que já foram demitidos ontem, os que ainda não sabem do seu futuro, qual será o próximo, e eu faço este alerta, uma convocação aos movimentos sociais, às nossas organizações do campo. Nós precisamos nos mobilizar, porque o que está em curso, o que está acontecendo na nossa Emater, para a agricultura familiar, é muito grave, e nós precisamos reagir. Deputado Elton Weber, companheiro de tantas lutas, nós precisamos mobilizar a FETAG, a FETRAF, a Via Campesina, para não deixar que o legado construído até aqui com muita luta, de contratações, de investimento feito nos anos atrás, não termine, não se desorganize com um instrumento tão importante para o nosso Estado. Estamos falando aqui como oposição consciente, como oposição que pretende ajudar o Rio Grande do Sul, como alguém que foi governo ontem e que tivemos, senhoras e senhores, o incremento orçamentário na nossa Emater. Saiu dos 98 milhões em 2010 para 197 milhões em 2014. Como foi possível fazer antes? Por que não é possível fazer hoje? Na nossa opinião, falta iniciativa, falta se desafiar e, principalmente, está faltando priorizar um setor tão importante que é a nossa agricultura familiar, responsável pela produção de alimento no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Para uma comunicação de liderança, inscrito o deputado Thiago Simon, do PMDB. A tribuna está à sua disposição. Minha querida amiga e presidente em exercício da sessão, deputada Lisiane, a todos os amigos aqui presentes, eu escutei com muita atenção
pronunciamento do deputado Preto e por toda a sua história ligada aos movimentos sociais e dos pequenos agricultores. E acompanhamos as dificuldades encontradas hoje, não só na Emater, mas em todo o financiamento da estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, fruto de uma crise nacional, fruto de circunstâncias que nós temos debatido exaustivamente aqui, mas eu posso assegurar a todos, os senhores e senhoras que estão nos ouvindo, que a Emater não vai ser desmantelada. O que me traz aqui a essa tribuna, na verdade, é algo extremamente grave, e isso sim um risco de um desmantelamento extremamente prejudicial à nossa democracia, da CGU, a Controladoria Geral da União. Como pretexto da reforma ministerial, a presidente Dilma está reduzindo ministérios e está tentando retirar o status de ministério do único que ela não poderia fazê-lo, que é justamente a CGU. Isso porque a perda de status de ministérios e o consequente desmantelamento da Controladoria Geral da União representam um retrocesso para o nosso país. Desmembrar suas atividades para o Ministério da Justiça, para a Casa Civil, isso terá consequências imediatas e lastimáveis caso essa decisão seja confirmada pela presidente Dilma. A extinção de todos os processos administrativos de responsabilização contra as empreiteiras envolvidas no maior caso de corrupção do mundo, o Petrolão, que nesse momento os processos estão em fase de instrução. Isso, deputado Preto, é um desmantelamento de uma instituição importantíssima à defesa da nossa democracia, ao controle interno, à probidade, à transparência, ao acesso à informação. Mais de 5.500 gestores que desviaram recursos públicos foram afastados dos seus cargos, fruto do trabalho da CGU. Portanto, há muitos interesses no sentido de esvaziar as competências investigatórias e punitivas da CGU. A CGU perderia competência para avocar processos em andamento para outros ministérios, muitos deles sujeitos a interferências de ordem política. Cada ministério passaria a ser responsável pela apuração das respectivas irregularidades, o que seria um retrocesso, ou seja, não seria mais o controle interno, não seria mais a CAGE que faria o controle, seria o próprio ministério, um retrocesso inaceitável num país com um histórico de corrupção, como é o caso do Brasil. Vale ressaltar, deputado Preto, que o fim da CGU contraria tudo que a presidente Dilma recentemente disse na ONU sobre o combate à corrupção. Aliás, a lei anticorrupção é um exemplo emblemático da importância da CGU, que pressionou pela sua promulgação, é fruto da militância do ex-presidente Jorge Rage, cuja CGU, inclusive, é a autoridade instauradora prevista nessa lei. Mais um tempo solicito, presidente. Concedido, deputado. Portanto, nós realmente acompanhamos com muita atenção. A quem interessa o desmantelamento de uma instituição com a história da Controladoria Geral da União? A quem interessaria? Por todas essas razões, eu quero afirmar o meu estarrecimento e contrariedade em relação a essa perspectiva de um retrocesso
numa área tão vital à nossa democracia, em defesa da CGU, em nome da transparência e da liberdade de investigação necessária para a construção de um país justo e transparente, em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Nós precisamos, nesse momento, como todos os tribunais de conta, a Associação dos Tribunais de Contas de todos os estados estão unidas, as contadorias estaduais de todo o Brasil estão unidas. Há um movimento no sentido de não permitir que esse atentado à nossa democracia possa acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Thiago Simon. Para uma comunicação de liderança, o deputado Catarina Palladini, do PSB. A tribuna está à sua disposição pelo tempo regimental. Quero saudar aqui minha companheira, hoje presidindo os trabalhos, Lisiane Bayer, satisfação em poder vê-la nesse espaço tão privilegiado do Parlamento Gaúcho, e saudar os colegas que nos acompanham pela TV Assembleia. E o que me traz hoje aqui, deputada Lisiane Bayer, é poder fazer menção ao Dia Mundial do Idoso, um período também que a gente dá início à lembrança do Outubro Rosa, mas é importante também fazer um aprofundamento e uma discussão mais avançada acerca dos dados que nos remetem à realidade do estado do Rio Grande do Sul. Números que nos deixam extremamente estarrecidos, que se faz necessário pensar uma política a médio e longo prazo. O Rio Grande do Sul, de longe, há muito tempo, é o estado que tem melhor qualidade de vida no cenário político e também de qualidade de vida no Brasil. E, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o que já era comum, trabalhando em números de ordem mundial de 14%, até a realidade de 2050, o Rio Grande do Sul chegará ao número de 30% da população do nosso estado de idosos acima de 60 anos. E, de outro lado, nós não temos política efetiva, concreta, num curto espaço de tempo. Isso faz com que a gente repense se é verdade que a organização familiar pautou e nos trouxe a realidade atual, até porque o índice de natalidade infantil diminuiu drasticamente comparado ao índice de longevidade, e isso foi uma opção das famílias, da sociedade gaúcha e da sociedade brasileira, faz com que agora possamos pensar, frear os starts da política aqui e construir alguns espaços de avanço, de inserção desse pessoal da terceira idade. Faço isso e faço questão de fazer essa ressalva porque amanhã, nessa casa, vai estar acontecendo, a partir das 9 horas da manhã, uma discussão, uma audiência pública para construir a política estadual do idoso, como também tem outras ações que busca construir no estado do Rio Grande do Sul, que o estado do Rio Grande do Sul venha a ser a referência do Fórum Mundial da Terceira Idade. Que possamos sair do campo teórico, que possamos avançar na reinserção dessa parcela tão significativa da sociedade gaúcha e que tem muito a contribuir. E se é bem verdade que contribuíram até os dias atuais e nos trouxeram até aqui, é necessário que mesmo nós jovens hoje aqui temos a grandeza de reconhecer o papel dessas pessoas e poder reinseri-los, construindo ações voltadas para uma parcela tão importante da sociedade gaúcha. Fiz questão de fazer essa ressalva porque considero extremamente importante, não só a participação do Partido Socialista Brasileiro, e não só como membro e presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, mas compreendo que esse aqui é o papel de todo e qualquer parlamentar que tem compreensão do momento do Estado que a gente vive e qual o papel que o Estado e que essas pessoas nos trouxeram até aqui e de que forma a gente vai devolver eles para a sociedade. Obrigado, presidenta. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado Catarina Palladini. Para uma comunicação de liderança, o deputado Maurício Ziedrich, do PTB. A tribuna está à sua disposição pelo tempo regimental. Fazer uma saudação, deputada Lisiane Bayer, que hoje preside os trabalhos com muita propriedade aqui, traduzindo através dessa sessão ordinária fatos relevantes para sociedade gaúcha. E aqui nós podemos ver na sessão de hoje a questão da mobilização com relação ao câncer infantil, agora pelo deputado Catarina, a questão do idoso. E eu faço questão aqui de narrar para a sociedade gaúcha um feito, um marco, uma data muito importante de ser comemorada no dia 5 de outubro, que é a valorização,
o movimento de valorização de compra do pequeno negócio. Digo isso porque fui secretário da micro e pequena empresa no último governo e conseguimos estabelecer políticas e marcos legais para a valorização da micro e pequena empresa no Rio Grande do Sul. E um dos fatos que sempre foram marcantes para o desenvolvimento de uma nova economia é nós afirmarmos investimentos, catalisarmos ações para que os polos regionais do Rio Grande do Sul e de diversas outras regiões do país possam ser concretizados, ser investidos, produzidos a partir do pequeno negócio, que enraiza, que estabelece relação comunitária, que tem a troca e o efeito circulante monetário de uma nova economia que muitas vezes nós tivemos condições de poder traduzi-la na economia da cooperação, que investe no pequeno negócio para, com capacitação, recursos e oportunidades, termos do pequeno negócio a migração para um médio, para um grande estabelecimento, marcas da nossa empresa, da nossa formação de investidores no Rio Grande do Sul. E no dia 5 de outubro, na próxima segunda-feira, eu faço aqui uma convocação muito especial, porque, por iniciativa do SEBRAE, temos o movimento Compra do Pequeno Negócio. É uma forma que foi encontrada diante de toda a crise econômica que nós vivemos no país, diria, diante de toda a crise econômica financeira mundial, nós tivemos alguns dos exemplos que foram marcas para que nós hoje projetássemos o grande valor que é investir na micro e pequena empresa. 2008, 2009, fruto da crise econômica da Europa, o país conseguiu manter sua balança comercial equilibrada graças a investimentos concisos, concretos, através da micro e pequena empresa brasileira. E, na segunda-feira, o que pretende esse movimento é justamente poder reunir através de um site, onde o registro de micro e pequenos empresários, fornecedores, prestadores de serviço, a indústria do campo, a indústria da cidade, os comércios, poderão acessar e poderão ser acessados através de uma grande rede que os nossos clientes, que a população brasileira consegue acessar através desse portal, que hoje já tem mais de 5 milhões de acessos diários. É uma forma com que 115 mil empresas já cadastradas conseguem criar um ambiente de negócios e protagonizar uma forma de investimentos que denotam a atenção que tem e a vontade que tem a população em criar laços com suas empresas. Muitas vezes nós vemos, e hoje nós estamos convivendo com isso, uma ação do PROCON que obrigou a Oi a oferecer ligações gratuitas para outros estados, interurbano gratuito, em razão de uma grande empresa não cumprir com a sua carga de responsabilidade. Essas pequenas empresas, elas têm um contato e um trato direto com o cliente. E é por isso a importância de movimentos como esse, de incentivar com que o cliente possa acessar o seu fornecedor e o seu fornecedor poder prestar informações com rapidez, com agilidade e diminuindo essa área de ruídos e de atrito que muitas vezes grandes empresas computam no serviço de atendimento ao cliente como uma mera alternativa, uma mera obrigação da lei que muitas vezes não responde e nem tampouco corresponde à expectativa de quem comprou um produto e que precisa uma resposta de melhoria, de troca ou de informação. O relevo que tem esse assunto me faz trazer aqui justamente a tribuna da Assembleia Legislativa, os dados que nós encontramos nas empresas no país inteiro. O movimento dos pequenos negócios em números está narrado